Fala, pessoas lindas, maravilhosas, cheirosas e totosas. Tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de bioquímica e vamos dar um enfoque aos glicídios e os lipídios, que são conhecidos por vocês talvez como carboidratos e gorduras, tá bom? Ou então até mesmo como açúcares e gorduras. E nessa aula nós vamos dar um enfoque nessas duas moléculas ao mesmo tempo, justamente porque elas são fomentadoras de alguns processos biológicos, tendo em vista que elas fornecem energia para o corpo humano, tá bom? Então, nós vamos entender a importância tanto dos carboidratos quanto dos lipídios no nosso organismo, a fim de subsidiá-lo com energia para a resolução ou para a, vamos dizer assim, a ativação de certos processos biológicos que vão ser essenciais para a manutenção da vida, ou seja, para a manutenção do metabolismo. Então, vamos lá. O que são os glicídios? Glicídios também são chamados de carboidratos. Do grego, glix significa doce. E essas moléculas orgânicas, elas têm como seus principais constituintes o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Elas ainda também podem ser chamadas por açúcares, samarídeos, que esse é menos comum, carboidratos ou ainda hidratos de carbono. Mas por que hidratos de carbono ou carboidratos? Porque, como vocês podem perceber aí embaixo, na parte mais central, existe uma formulazinha para o carboidrato, que é CnH2ON. O que é esse N? É um número relativo que pode alterar-se e dar origem a carboidratos diferentes. Ele tem que ser maior que 3, tá? Nunca pode ser menor que 3. Pode ser igual ou maior que 3. E automaticamente, esses carboidratos acabam sendo as moléculas que apresentam como seu principal componente o carbono, mas que também apresentam os mesmos constituintes, elementos constituintes da água inseridos juntos a esse carbono e automaticamente dá a impressão de que é como se fosse o carbono com água junto e por isso carboidrato, tá? Mas nem sempre aliás, nem sempre não, nunca a molécula vai estar formadinha como água, porque se ela fosse água, ela estava fora do carboidrato e não dentro dele. Então você nunca vai encontrar o carbono ligado a H2O. Não, você vai encontrar o carbono ligado a um hidrogênio de um lado e do outro lado um OH, tá bom? E aí ele tem várias funções, dentre elas a principal que eu já mencionei, que é a energética. Mas eu também tenho glicídios que são estruturais, que participam da composição do material genético, né? E também aqueles que atuam como reserva energética, como é o caso do glicogênio, que está armazenado no fígado e nos músculos. E aí, sobre esses carboidratos, nós podemos dividi-los em três grandes grupos. O grupo dos monossacarídeos, que são carboidratos mais simples, que vão de 3 a 7 carbonos na sua composição. E olha ali, ó, percebam que o carbono, o carboidrato que tem 3 carbonos, como na tabela nos é evidenciado, ele apresenta uma quantidade de carbonos igual a 3 e multiplica o quantitativo de moléculas de água, H2O, por 3. Então fica H6O3. Por isso, carboidrato. Entendeu? E aí aqueles que têm números de carbonos igual a 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente, são trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. E como exemplos de hexoses bem interessantes e bem energéticas no nosso corpo, nós temos glicose, frutose, manose e galactose, que são os principais monossacarídeos que nós ingerimos para obter energia. E, inclusive, uma questão bem interessante é que quando nós ligamos os monossacarídeos, nós fazemos uma forma cíclica dele e tentamos ligar uns aos outros através de uma ligação chamada de ligação glicosídica, tá? Que é evidenciada aí embaixo no último esquema, na parte inferior do nosso slide. Então, o monossacarídeo se junta a outro e forma um disacarídeo. Quando eu tenho dois ou mais monossacarídeos unidos e eles conseguem atingir um quantitativo de até 20 unidades de monossacarídeo ligadas, eu posso considerá-los como oligosacarídeos.
mas se forem mais que 20, é um polissacarídeo. Então, por isso que eu disse que são três divisões. São os monossacarídeos, são os oligosacarídeos e os polissacarídeos. E, na verdade, a gente não dá essa nomenclatura mediante a presença de unidades de monossacarídeos, e sim mediante a incapacidade dele ser quebrado, porque um disacarídeo, por exemplo, é quebrado e forma dois monossacarídeos. Por isso, disacarídeo, porque ele se quebra e forma dois açúcares. Um polissacarídeo vai se quebrar e formar mais de 20 monossacarídeos. E o monossacarídeo não se quebra porque ele já está na sua unidade fundamental. Então ele é apenas solubilizado. Bom, e aí, como eu disse a vocês, eles fecham, né, e fazem uma forma cíclica, como vocês podem ver a glicose e a frutose aí representados na forma cíclica. E uma coisa bem interessante dos carboidratos do tipo monossacarídeo é a função orgânica deles. Vocês podem ver que eles são poliálcoois, porque eles vão apresentar várias moléculas de OH ligadas a eles. Estão vendo aí? Tanto a glicose quanto a frutose, na imagem da esquerda, apresentam várias unidades de OH ou HO ligadas à cadeia de carbonos, né? Essa tirinha de carbonos. E a diferença que a gente consegue perceber entre a glicose e a frutose mesmo é a função. É a função que diferencia, que está aí pintadinha em rosa, que na glicose é uma função que nós conhecemos como aldeído, que é quando ela tem um carbono com uma dupla ligação com oxigênio e uma simples ligação com um hidrogênio. Isso caracteriza a glicose como uma aldose, porque apresenta um aldeído. E a terminação ose se dá em três ocasiões: quando é açúcar, quando é processo biológico ou quando é doença. Por exemplo, doença. Nós temos o caso, por exemplo, né, da cirrose, uma doença, tá? Terminação ose. Nós temos o caso também de açúcares, glicose, frutose, maltose, galactose, lactose, por aí vai. E o terceiro e último caso, que é o processo biológico, mitose, meiose, endocitose, pinocitose, por aí vai. E já a frutose tem aí um C com a dupla O, tá? Uma dupla ligação com oxigênio. Isso é chamado por nós de cetona. Então, esse açúcar trata-se de uma cetose. Então, a glicose, por ter um aldeído na sua ponta de cadeia, é uma aldose. E a frutose, por ter um C com dupla O, sem hidrogênio ligado a esse carbono, automaticamente é uma cetose. E aí eu unifico glicose mais frutose para formar sacarose. E aí eu trago alguns exemplos de oligosacarídeos bem comuns, como é o caso da glicose mais glicose, que é chamada de maltose, glicose mais frutose, que é chamada de sacarose ou açúcar cristal, né, que é o que a gente usa, e a glicose mais galactose, que é chamada de lactose, beleza? E o interessante é que muitas vezes a enzima é necessária para quebrar isso aí. Então, algumas pessoas têm problema na produção da enzima que quebra a lactose, que é a lactase. Então, eles são intolerantes à lactose. Então, não tem a enzima, não conseguem produzir de fato a enzima que quebra a lactose. E uma questão interessante é que nós vimos na outra aula que existe a síntese por desidratação e a hidrólise. Quando eu quero quebrar uma sacarose, por exemplo, e transformá-la em glicose e frutose, eu tenho que fazer uma hidrólise da sacarose. Tenho que adicionar água. Mas se de imediato eu quiser fazer a união entre glicose e frutose para obter uma sacarose, eu faço só uma síntese por desidratação. Ok? E aí existem os polissacarídeos, que são açúcares constituídos por diversas, mais de 20 unidades de monossacarídeos. É o caso do amido, o caso da celulose, é o caso do glicogênio e é o caso da quitina, que não está aí na tabela, mas também entra com um polissacarídeo. O amido é a reserva energética dos vegetais. Eles armazenam vários açúcares na forma de amido. Já a celulose é a forma como eles dão origem a um açúcar estrutural, um açúcar que vai servir para eles como o principal componente da sua parede celular. Já o glicogênio é a nossa reserva energética que nós colocamos, como eu já havia anteriormente mencionado, no músculo e no fígado. E a quitina é o açúcar que
os insetos utilizam para compor o seu exoesqueleto. Bom, já os lipídios são moléculas orgânicas importantes para os seres vivos, que funcionam como reserva energética, isolante térmico e impermeabilizante, entre outras funções. Nós temos vários tipos de glicídio, ou de lipídios, perdão, e dentre eles, eu acho que a gente pode destacar como os mais comuns, que são os gliceróis, os glicerídeos, melhor dizendo, que são aqueles que funcionam quando dá unificação entre ácidos graxos e o glicerol. Mas isso a gente vai falando mais para frente. Existem várias funções para os lipídios, tais como ser fonte de energia, ser isolante térmico, função hormonal, proteção mecânica, função estrutural, lubrificante e até mesmo com função de impermeabilizante. Mas essas funções a gente vai entendendo melhor quando a gente for trabalhando cada classificação de lipídio a partir de agora. Por exemplo, os carotenoides são lipídios formados por carbono e hidrogênio, principalmente, como por exemplo o beta-caroteno, né, que é a provitamina A. E por que beta-caroteno e por que provitamina A? Bom, beta-caroteno é uma versão justamente de duas proteínas, duas vitaminas do tipo A unificadas. E isso vai também dar o nome de licopeno. Ambas são moléculas altamente apolares. Então, os carotenoides eles podem ser divididos em dois tipos, os carotenos e as xantofilas. Os carotenos, eles geralmente são algumas espécies de pigmentos fotossintéticos auxiliares que são encontrados principalmente em vegetais de tom alaranjado, amarelado, tá? Avermelhado, como é o caso da cenoura, como é o caso da beterraba, como é o caso de N vegetais que apresentam o caroteno como um pigmento fotossintético auxiliar da clorofila, tá bom? Já as xantofilas também vão ser apresentadas, né, dentro de alguns organismos e atuando também como um pigmento auxiliar, só que a diferença é que essas xantofilas elas geralmente apresentam grupos oxigenados, né, como hidroxilas e cetonas, diferentemente dos carotenos. E enquanto o caroteno era uma molécula altamente apolar, a xantofila ela passa a ser bem polar, tá bom? Ela tem carga elétrica, mesmo sendo um lipídio, o que é uma questão bem relevante e interessante, porque a maioria dos lipídios são apolares. Então, a maioria dos lipídios não tem afinidade com a água. A maioria dos lipídios é hidrofóbica, tá? Já os gliceróis, que como eu disse a vocês, os glicerídeos, falando de forma mais correta, são geralmente encontrados na forma de gorduras e óleos, de origem animal, de origem vegetal, mas quando eles são mais liquefeitos, né, eles têm apenas um ou poucos ácidos graxos. E esses ácidos graxos têm insaturações, ou seja, duplas ligações ou triplas ligações. Já as gorduras mais sólidas, né, são as gorduras saturadas, certo? E elas têm geralmente muitos ácidos graxos saturados, tá bom? Então, imagine o seguinte, quando é um óleo, né, que é mais fluido, automaticamente ele apresenta mais gordura insaturada, que acaba sendo mais fácil de quebrar, tá bom? Por isso que a gente prefere ingerir gordura insaturada do que gordura saturada. Mas se ele tem um aspecto mais assim sólido, né, mais pastoso muitas vezes, então esses ácidos graxos que compõem aquela gordura, né, aquele lipídio, eles são cheios de saturações, ou seja, só ligações simples, o que torna ele mais nocivo à saúde. Bom, as moléculas de glicerídeos podem ter um, dois ou três ácidos graxos associados a um glicerol, que é um álcool, conhecido como também glicerina. Então, o álcool, né, o glicerol, ele adota uma unidade ou mais de ácidos graxos. E quando ela adota, por exemplo, uma unidade, ele se torna um monoglicerídeo.
Quando adota duas, um diglicerídeo, e quando adota três, um triglicerídeo ou triacilglicerídeo, tá? E aí, como eu disse a vocês, os ácidos graxos é que vão dizer como é que vai ser esse lipídio, né? Se vai ser mais pastoso, se vai ser mais sólido, né? Se vai ser mais fluido, mais líquido. Bom, então se eu tiver ligações insaturadas, né, ligações duplas ou triplas, como vocês podem ver no exemplo aqui da esquerda, lá depois das setinhas, né, insaturado, aí monoinsaturado, você pode ver que tem uma dupla ligação ali, ó, uma dupla ligação existente no meio da cadeia. Já no poliinsaturado a gente vê três no de lá de baixo, né, três ligações duplas e duas ligações duplas aqui nessa mais à direita. E isso, a insaturação é que faz a gordura ser mais facilmente quebrada ou mais dificilmente quebrada. Se houverem muitas insaturações, ela é facilmente quebrada. Se não houverem insaturações, ela é dificilmente quebrada. Bom, e aí, falando de ácidos graxos, na verdade, o que a gente chama de ômega 3, né? Com aquela senhora maravilhosa da Top Term que fala do ômega 3. Bom, enfim, parece minha irmã falando. Esse ômega 3, na verdade, é uma espécie de ácido graxo que apresenta insaturações a partir do terceiro carbono, tá? Como vocês podem ver aí, a gente conta da esquerda para a direita três carbonos, 1, 2, 3, e no terceiro existe uma dupla ligação. Já o ômega 6 tem a partir do sexto carbono, o ômega 9 a partir do nono carbono, o ômega 12 a partir do 12º carbono, ok? E aí temos outro tipo de lipídio que é o fosfolipídio. Ele que apresenta dois ácidos graxos, geralmente um de cadeia saturada e um de cadeia insaturada, que é esse com a perninha meio do lado, tá? Como se estivesse dando um cheirinho no colega. E aí, consequentemente, ela levanta a perninha para fazer pose. E esses dois ácidos graxos vão estar ligados a uma molécula de glicerol, que vai estar acima deles, conectado por um fosfato. E esse fosfato vai ser o que a gente chama de parte hidrofílica, ou seja, parte que tem afinidade com a água. Já as caldinhas dos ácidos graxos é a parte hidrofóbica, a parte que não tem afinidade com a água, não gosta da água, é agressiva à água. E para que servem os fosfolipídios? Simples. Quando eu ligo eles uns do lado dos outros, eles formam geralmente uma camada. E quando eu jogo essa camada na água, ela tende a fazer uma dupla camada para que a parte hidrofílica proteja a parte hidrofóbica do meio aquoso. Então, geralmente, a parte hidrofóbica vai ficando mais para dentro e a parte hidrofílica vai ficando mais para fora. A cabeça de fosfato desse fosfolipídio fica para o lado de fora, para o meio aquoso, e também para o lado de dentro, para o meio aquoso, fazendo uma dupla camada, como vocês podem ver à esquerda. E sabe quem é formada por essa dupla camada, essa bicamada fosfolipídica? As células, que apresentam uma membrana todinha formada de fosfolipídios, protegendo as caldinhas hidrofóbicas para o interior da membrana e as cabeças hidrofílicas para o meio extracelular e intracelular. Bom, outra bem comum, e essa aqui eu vou falar bem rapidão, são os cerídeos, que são as ceras também conhecidas, tá? Elas são produzidas por animais e vegetais e elas geralmente são impermeabilizantes da superfície desses seres, tá bom? Como é o caso da cera encontrada nas folhas, fazendo ovário, ou até mesmo o ovário, tá? Né? As ceras feitas pelas abelhas para fazer suas comédias, ou a cera que é presente nos vegetais para que evite a transpiração e a possível desidratação do fruto. Já os esteroides, tem diversos tipos, e o pessoal já começa com preconceito achando que esteroide é bomba, mas esteroide não é bomba necessariamente. Esteroide, na verdade, é um hormônio, tá? A maioria dos esteroides são hormônios. E aí a gente tem diversos, como por exemplo o hormônio masculino, testosterona, ou ainda o estradiol e a progesterona, como hormônios também sexuais, mas voltados ao indivíduo da espécie, né? Que de imediato é do sexo feminino. Já o colesterol acaba sendo também uma espécie de esteroide e o colesterol pode ser dividido em três tipos. O LDL, ou lipoproteína de baixa densidade, que é chamado de Low Density Lipoprotein, que ele geralmente
tem a função, né, de transportar a gordura do fígado até as células. Só que nesse processo, geralmente ele passa no sangue e vai acumulando a gordura, porque ele tem baixa densidade, então ele vai acumulando, vai fazendo placas de gordura nos teus vasos sanguíneos, tendendo a entupir esses e bloqueando a passagem do vaso, bloqueando a passagem de nutrientes e fazendo aquelas velhas obstruções. E é chamado de colesterol ruim. Por quê? Porque ele obstrui os vasos sanguíneos acumulando gordura. Então, ele é o mau colesterol, tá? Já o HDL, que é o High Density Lipoprotein, ou lipoproteína de alta densidade, ele é considerado bom colesterol, justamente porque ele é o faxineiro. Ele pega a gordura que é encontrada nos vasos sanguíneos, ele pega exatamente os triacilglicerídeos encontrados nos vasos sanguíneos e está arrastando eles para o fígado. Então ele vai coletando e levando para o fígado. E ele é bem faxineiro mesmo, tá? Ele sai fazendo esse processo e ainda mais atua como anti-inflamatório, né? Ele ajuda como agente anti-inflamatório. Já o VLDL, que é o Very Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixíssima densidade, na verdade é um malzinho também, tendo em vista que ele atua de certa forma a contribuir no organismo. O problema é que ele muitas vezes acaba perdendo os triglicerídeos que ele leva, né, os triglicerídeos que ele leva. E quem acha geralmente é o LDL, né, que é o ruim, e acaba mantendo eles nos vasos sanguíneos, obstruindo a passagem do sangue. Bom, como lembrar quem é o bom e quem é o ruim? Saiba que o VLDL pouco é cobrado, então o HDL e o LDL é que são os mais importantes. E aí você lembra que o H de herói e o L de ladrão, tá? O H, né, o HDL, ele é aquele que é bom e o LDL é aquele que é mau. Nós temos que ter é melhor que nós tenhamos uma grande quantidade de HDL e uma baixa quantidade de LDL. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. E sem mais delongas, eu vou ficando por aqui, porque na próxima aula nós vamos falar de proteínas e nós vamos falar também das maravilhosas vitaminas, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço, falou e tchau, tchau.